Salve pessoal, estou aqui novamente para dar continuidade à correção da sétima atividade avaliativa, referente às turmas da sexta etapa da Unidade Escolar Fosso Mafrense do município de Altos. Então, na aula passada, até a quinta questão, estudamos sobre o que? Sobre a composição, né? Revisando a composição da atmosfera, da nossa camada de ar que envolve o nosso planeta. Vimos que ela é dividida em várias camadas. Depois estudamos sobre a pressão atmosférica e como a mesma influencia no clima. Ela não é uma das principais, mas é muito atuante. E a diferença do tempo e do clima, e considerando a umidade relativa do ar. Então, na aula de hoje, iremos abordar sobre as ações antrópicas, melhor dizendo, como o homem atua, né, interferindo na dinâmica climática do nosso planeta. Como é que está essa dinâmica aí de estudos relacionados à atuação do homem? Alguns cientistas, está rachado, na verdade, existe uma dicotomia. Alguns cientistas, eles acreditam que o homem, ele não influencia tanto na modificação do clima do nosso planeta, e outros acreditam que durante todo o processo, desde quando se iniciou a Revolução Industrial até os dias atuais, o homem, ele agride e ele influencia na dinâmica atmosférica, ou seja, no clima do nosso planeta. Então, esta é a abordagem da sexta questão, né? Comente sobre o homem, como o homem transforma e atua no clima, né? Influenciando a atmosfera e suas consequências. Então, pessoal, são diversas, mas a mais abordada e estudada está relacionada ao que é o dióxido de carbono, que deu a teoria e debates na comunidade científica desde Estocolmo, em 1972, até os dias atuais, trabalhando o que? A poluição e a agressão do meio ambiente. Então, esse conceito aí entrou o desenvolvimento sustentável, entrou também a dinâmica do protocolo de Kyoto, do efeito estufa, da agressão à camada de ozônio. Mas o vilão que eles colocam é os combustíveis fósseis, né? A poluição e a construção civil, que é oriunda dos centros urbanos. E a consequência é o degelo e o aumento do nível dos oceanos, a desertificação, a alteração do regime de precipitação das chuvas e a inundação e redução da biodiversidade, tanto da fauna como da flora. Então, essa sexta questão é um debate mais do ponto de vista ambiental. Então, como já citamos, o ser humano, ele atua interferindo no clima de várias formas. Essa é a visão dos ambientalistas, né? Então, algumas delas, como é o caso, né, revisando a poluição, a construção civil, a queima de novo dos combustíveis fósseis, principalmente do carvão mineral e do petróleo, que vai dar origem à gasolina, dentre outros, né, liberando composto tóxico na nossa atmosfera, como o caso do dióxido de enxofre, do dióxido de nitrogênio e do dióxido de carbono, que mais à frente iremos abordar sobre a chuva ácida, que aconteceu principalmente na Europa durante a Revolução Industrial, localizado na Inglaterra, por exemplo, né? E alguns poluentes que o homem promove também pode causar a chamada inversão térmica, que está relacionada à formação, né, dos chamados smogs, que é a liberação de dióxido de carbono ou gás carbônico também é resultado da queima da gasolina, do petróleo, do carvão mineral. Está intimamente relacionada com o efeito estufa, que também é um debate ambiental. Outro exemplo da construção civil, podemos dizer que ela altera o clima de uma região através, né, que às vezes as pessoas, pelo ciclo do dia a dia, daquela correria, não observa de maneira crítica os reais impactos ambientais de determinadas obras, por exemplo, né, de grande porte, como é o exemplo de uma hidrelétrica, como é o exemplo de um viaduto, como é o caso aqui da cidade de Teresina, onde eu habito. Quando eu era criança, existiam muitas lagoas, e com o passar do tempo, pela construção de muitos concretos e habitações e empreendimentos comerciais, dentre outros, eles impermeabilizaram muito o solo,
colocaram o concreto por cima, né, o asfalto, construindo avenidas. Acontece também em São Paulo. E isso vai fazer com que a água ela não promova a infiltração. Vai ter um escoamento promovendo aquele alagamento, aquele estresse todo que é muito comum quando ocorre uma chuva. Quando chove um pouquinho a mais do esperado, acontece esses problemas aí que é muito comum das enchentes aí, né? Mesmo sendo proibido por lei, o processo de construção desse tipo nas grandes cidades do Brasil é muito comum. São Paulo sofre muito com isso, porque falta fiscalização. Então essas obras elas deviam passar por um processo aí, né, de visão ambiental, facilitando e promovendo a infiltração da água, principalmente durante as chuvas. Porque quando se ignora o processo, né, já estudamos isso em hidrografia, a água tem que correr para algum lugar, então ela vai buscar sempre para onde a gravidade a levar, né, das áreas mais altas para as áreas mais baixas. Mas isso é ignorado pelos órgãos públicos, né? E isso faz com que esses problemas se tornem mais comuns e não se sabe. E depois quando vê um problema, fica aquelas matérias de jornais, da mídia, de revista, entre outros, falando que é uma tragédia, mas claro que, do meu ponto de vista, é uma tragédia pessoal anunciada, viu? Tinha que fazer planejamento para rever esse processo aí, que é um desrespeito aí, principalmente ao solo, né, e ao meio ambiente. O concreto ele é o inimigo aí desse processo aí. Então esses fatores construtivos, além de gerar esse processo, também acabam interferindo nos biomas locais de uma cidade, fazendo com que a biota e a flora daquela região se torne o quê? Dizimada, porque tem que desmatar para construir, por exemplo, um conjunto habitacional, construir uma avenida. Então é interessante abordar esse processo aí. Então, outro de debate também, pessoal, é a questão, né, do dióxido de carbono na atmosfera, que é um processo natural ou um processo agravado pelo homem. Então, essa interferência do homem, ela acabou acelerando, né, por milhares de anos os processos naturais de mudanças climáticas, trazendo consequências para o nosso planeta. Então, se continuar nesse ritmo aí de emissão da queima desses combustíveis fósseis, emitindo dióxido de carbono, daqui a alguns séculos, né, pode acontecer uma catástrofe ambiental. Essa era a visão dos ambientalistas, né, baseado nisso. Estou colocando a visão deles. Então essa é a principal conclusão dos relatórios intergovernamental do mundo todo, da mudança climática, que abordam milhares de cientistas que vêm desde dos anos 80, dos anos 90, emitindo documentos abordando esses estudos aí. Abordando que realmente pode acontecer um aumento considerável e consequências drásticas promovidas pela emissão desse dióxido de carbono e fazendo com que ocorra o derretimento das calotas polares, inundação e desaparecimento das cidades litorâneas do mundo todo. E exemplo do Brasil, exemplo dos Estados Unidos, que possui a maior parte das suas cidades são litorâneas, né, próximo ao mar. Não é o caso aí que estão citando aí. Então outra coisa também, outro exemplo aí é o consumo desenfreado, né? O consumismo aí oriundo aí do sistema capitalista, que é consequência que alguns consideram positivo e outros consideram como negativo, né? E a explosão demográfica, que é o aumento populacional. Sabemos que quanto maior a demanda populacional, maior vai ser a pressão sobre os recursos naturais em nosso planeta. Então, os recursos naturais têm sofrido o quê? Pressão e forte influência dessas atividades humanas, que também pode gerar graves mudanças climáticas, né? Por exemplo, se a temperatura não parar de subir daqui a aproximadamente 100 ou 200 anos, de novo, né? A ocorrência de fenômenos que iremos estar mais à frente, como furacões, tsunamis, dentre outros, pode acontecer. Então, a elevação do nível dos oceanos, aquecimento global de novo. Então, isso pode fazer com que isso se torne muito intenso, né? A contaminação também, por exemplo, de lençóis subterrâneos, nós tratamos isso na ação de hidrografia. A água potável vai diminuir, os rios eles podem
perder seu curso, diminui a água. Então eles podem se tornar cada vez mais salinizados se acontecer o aumento do nível oceânico. Só basta abrir a barreira, né? Se abrir essa barreira aí, o oceano ele vai invadir o continente, fazendo com que toda a água potável, principalmente dos rios, se torne salgado, se torne proveniente desse derretimento aí. Outro exemplo é as espécies de animais e de plantas que correm o risco de extinção, causando desequilíbrio nos ecossistemas e nas teias da cadeia alimentar, né? Das teias alimentares. Outro exemplo também é a ampliação de áreas com temperaturas mais altas, pode levar também ao crescimento de regiões expostas a doenças tropicais, aumentando o número de insetos, de pragas, aí fazendo com que doenças como a dengue, a malária, dentre outras, ocorra nas cidades, levando os custos, né, da saúde e dos países, dos estados do mundo todo, né? Então essa catástrofe, elas estão sendo o quê? Estão sendo desenhadas e estão sendo o quê? Profetizadas pelos ambientalistas, que isso pode realmente acontecer, né? Então eles estudam justamente sobre isso. O exemplo, podemos citar o exemplo aí do Protocolo de Kyoto, dentre outros, a consequência do aquecimento global, que eu não vou me aprofundar tanto, isso é um assunto mais da parte ambiental, o efeito estufa e a chuva ácida, que já foi muito debatido. Então são exemplos aí de como o ser humano, né, atua, transformando, influenciando a atmosfera. Já falei demais sobre essa sexta questão, então vamos prosseguir para a sétima questão. Comente sobre o processo de chuva ácida e efeito estufa. Então, pessoal, primeiro vamos para a chuva ácida. Então, a chuva ácida, ela é formada pelos gases tóxicos, né, emitidos pelas indústrias e transportes na atmosfera, que vai fazer uma combinação química, com o vapor de água e a luz solar, se tornando uma substância ácida, justamente com a água no seu estado de vapor. Ao provocar precipitação, né, vai gerar danos à paisagem. Então, ó, esse ácido é o ácido sulfúrico, né, e o ácido nítrico. Então é geralmente baseado nesse fator aí. Então a chuva ácida, ela aconteceu muito nos países da Europa, principalmente na Inglaterra, resultante aí durante a segunda revolução industrial. A queima principalmente do carvão, né, do carvão mineral, por exemplo. Principalmente para a produção de energia elétrica, que eles utilizam muito a queima do carvão mineral para isso, que é um combustível fóssil, né? E também na indústria automobilística. Então o ser humano, ele vem lançando desde aquele período da Revolução Industrial grande quantidade de gases poluentes, como alguns óxidos, né? Então esses óxidos, ó, são compostos inorgânicos, tá? Vamos lembrar da química, né? Compostos orgânicos, me corrijam aí depois, binários, que tem o oxigênio como elemento mais eletronegativo, se combinando com a água. Então esses óxidos ácidos, que são chamados assim porque eles reagem com a água, ó, gerando acidez e reagindo com a base, né? Vamos lembrar aí do primeiro ano do ensino médio aí. O ácido reagindo com a base forma água e sal, né? Então esse termo chuva ácida, ele foi usado pela primeira vez, né, na Inglaterra mesmo, através do Robert Smith, ao descrever a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester no início da Revolução Industrial. Então vamos relembrar o que é a acidez, né? É a base do pH. Relembrando que fica naturalmente abaixo de 7 e principalmente por volta entre 5,6, tendo em vista a presença normal de dióxido de carbono na atmosfera, reagindo com a água e promovendo, ó, esses gases aqui que foi citado, ó, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, no entanto, tecnicamente é chamado de chuva ácida toda chuva que adquire pH menor que 4,5. Então, o pH, quando está menor de 4,5, ele se torna ácido. Então, essa preocupação, ela vem sendo atuante, por quê? Porque onde ocorre chuva ácida é uma dor de cabeça aí para os órgãos públicos, né, das cidades, provocando estrago tanto ambiental como
paisagístico, matando plantas, destruindo árvores, provocando destruição de estátuas, destruição de bancos, e além da contaminação de rios e lagos, levando à morte, né, de peixes, que depende aí, ó, da pesca dessas regiões também fica afetado, contaminando águas subterrâneas e provocando para quem é atingido as doenças respiratórias ou quem respira essa umidade do ar promovido pela chuva, dessa chuva ácida, né, claro. Então, além desse estrago ambiental, essas chuvas ácidas elas reagem com os carbonos, né, com os carbonatos, como é o caso do carbonato, né, de cálcio, né, o CaCO3, que compõe as estátuas e monumentos históricos destruindo. Então, eu não vou entrar tanto na ponta na seara da química, mas se reage também com os metais, destruindo e deixando tudo desagradável aos olhos de quem vê. Então a paisagem, de acordo com Milton Santos, é tudo aquilo que a visão alcança, do ponto de vista do ornamento, né, da cidade bonita e tudo, ela não se torna agradável. Então essa é a parte relacionada ao efeito estufa, que aconteceu muito na Inglaterra, promovido pela queima aí desses, como posso dar o exemplo do carvão mineral aí, né? É o responsável por esse processo aí. O outro é o efeito estufa. Ó, o exemplo aqui, ó, desse esquema, né? Que eu citei aqui para vocês tudo, ó. Quem tiver curiosidade, pegue, né? E se aprofunde aí nos estudos. Eu falei todo o resumo aí desse esquema aí para vocês. Outro exemplo aqui, ó, de combinação aí, né? O vilão com certeza é o homem, que promoveu essa chuva ácida. E o efeito estufa, né? Não coloquei o efeito estufa, eu esqueci, né? Vou ficar devendo, mas vamos lá. O efeito estufa, pessoal, está relacionado ao aumento também do dióxido de carbono na atmosfera, que é gerado pela queima dos combustíveis fósseis, que, novamente, eu vou reforçar isso: carvão, mineral e o petróleo. Então, o efeito estufa quando os raios solares, por exemplo, ele atinge a superfície terrestre, devido à camada de gases de efeito do estufa, né, que do ponto de vista natural existe, sem a presença do homem, só que claro que com o homem, a queima desses combustíveis fósseis faz com que se agravasse no nosso planeta, né? Então 50% desses raios eles ficam retidos na atmosfera. A outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo e irradiando calor nas partes que ocorre durante o dia, né? E durante a noite esse calor ele fica permanente no nosso planeta, fazendo com que ocorra um equilíbrio térmico. Então os gases do efeito estufa eles são comparados a isolantes térmicos, pois absorve parte da energia irradiada na Terra, né? Então o que acontece é que nas últimas décadas o homem, ó, ele foi liberando, foi aumentando a indústria automobilística, as fábricas, o número constante de aumento da queima de carvão mineral e de gasolina oriundo do petróleo fez com que esse processo se aumentasse, né? Então esse acúmulo de gases que é promovido com maior quantidade de calor, ela fica retida na atmosfera. Ao ser retida, faz com que o processo de aquecimento se torne muito acentuado, se torne muito grande. A esse fenômeno que eles chamam pode originar o aquecimento global. Então, ó, podemos comparar que o efeito estufa ele ocorre no interior, né? Vamos exemplificar. Ó. Vamos entrar dentro de um carro, né? Durante o dia. Se você fechar os vidros, aí ao receber diretamente a luz do sol, o que vai acontecer? Vai começar a aquecer a parte interior do carro e esse calor ele não vai ter para onde fugir. Então vai formar o que? Uma ilha de calor muito grande dentro do carro, fazendo com que aumente o seu interior. Se não tiver uma válvula de escape desse ar quente, aí podemos citar como exemplo do efeito estufa, né? Então os principais agentes, vamos ver aqui, relembrar. Acompanhe comigo, né? O vapor de água, a água, claro, né? No estado de vapor, H2O, encontrado em suspensão na atmosfera, o monóxido de carbono, CO, o dióxido de carbono, CO2. Aí esse sim
é pela queima dos combustíveis fósseis, como eu citei anteriormente os exemplos. Os CFC, que são os clorofluorocarbonos, ou carbonetos, que foi o vilão para o processo que aconteceu do buraco, da quebra aí do ozônio, formando buraco na camada de ozônio, que é proveniente de cloro, flúor, que são os aerosóis. A gente vai adentrar mais à frente sobre isso. O óxido de nitrogênio, que é a combinação, né, de oxigênio e nitrogênio, que é muito usado em motores de combustão interna, né, como o caso dos fornos, das estufas, caldeiras, incineradores, e a indústria química na produção de dinamite, explosivos, dentre outros aí. E o dióxido de enxofre, que é o SO2. E o metano, que é o CH4. Então esses são os principais. O metano é o caso, por exemplo, da digestão dos animais herbívoros, como o caso dos bovinos. A decomposição de lixo, que vai apodrecendo, né? O lixo, no caso, o lixo orgânico, todo aquele lixo de resto de frutas, de alimentos que são desperdiçados, né? E a extração de combustíveis, exemplo do metano aí. Então é produzido muito, dá para produzir muito gás baseado nisso aqui, ó. Então são exemplos aí, pessoal, do efeito estufa, né? Então é muito comum. É também, ó, lembrando, o efeito estufa é um processo natural, mas ele foi agravado nas últimas décadas pelo homem, por meio da emissão desses gases que foi citado anteriormente. Esqueci de colocar aqui, mas eu fico devendo para vocês. Vamos lá. Oitava questão. O que significa amplitude térmica, né? Amplitude térmica, pessoal, é o seguinte, ó. É a subtração entre a temperatura máxima e mínima registrada durante o clima. Eu posso até calcular durante o dia, que é durante o tempo. Mas ela é calculada o quê? Durante o ano, durante o mês, durante as décadas. Então a amplitude térmica é a subtração da temperatura maior menos a temperatura menor. Por exemplo, ó, temperatura máxima e temperatura mínima. Por exemplo, se hoje fez 39 graus, foi a temperatura máxima, e a temperatura mínima na madrugada foi 19 graus, então eu vou calcular 39 menos 19, vou ter essa variação. Então quanto maior essa variação, maior vai ser a amplitude térmica. Só que eu posso adiantar para vocês que regiões que possuem climas com grande quantidade de vapor de água, como vimos a concentração de vapor de água na atmosfera, essa amplitude térmica ela se torna menor, como é o caso na região amazônica, que é o clima equatorial úmido, como é o caso aqui na nossa região aqui de Teresina, que é o clima tropical semiúmido. Então, onde acontece os climas tropicais, essa variação aqui, ó, ela é muito baixa. Por quê? Porque a temperatura máxima fica próxima dos 39 ou 36 graus, 38, e a temperatura mínima fica variando entre os 23, 24, e durante a subtração, a evidência não é tão grande assim, o número não se torna tão alto. Diferentemente do que acontece nos desertos. Aí os desertos é diferente. Pelo fato de não possuir vegetação, vamos lembrar que as plantas são reguladores térmicos, acumulam água, e a água é um isolante térmico, absorve o que? Absorve calor. Os desertos não possuem vegetação. Então, essa variação da temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, ela vai se tornar muito alta. Por quê? Porque durante o dia as temperaturas ultrapassam nos desertos a 40 graus Celsius, é muito quente, e durante a noite a temperatura vai o quê? Vai variar abaixo de zero, menos 13, menos 10, menos 8, dependendo do deserto. Por exemplo, então durante a subtração, ó, o valor ele vai ser muito alto. Por exemplo, 42, aí menos. Aí vocês lembram da matemática, né? O parêntese menos, aí vai virar menos com menos, vai ficar mais. Então vai ficar o quê? 13, então o valor, essa amplitude térmica, ela vai ficar muito alta. Então o conceito é esse, pessoal. A amplitude térmica é a variação da maior e menor temperatura, é a subtração da maior para menor. Do ponto de vista da geografia, o que é interessante? É interessante que nos climas tropicais essa amplitude térmica ela é baixa, enquanto que nos climas equatoriais, equatoriais não, temperados, e nos climas polares,
Nos climas desérticos é um pouquinho diferente essa variação aí. Essa variação ela se torna um pouco mais alta. Mas o mais alto de todos é o desértico. Viu? A amplitude térmica ela é alta. Nona questão. Como as estações do ano, né, influenciam os tipos de clima no planeta? Então, pessoal, as estações do ano, ela o que? Ela acontece por causa da inclinação da Terra. Vamos relembrar, né? Possui uma inclinação em relação ao Sol, ó, ao do nosso planeta, né? Em torno, ó, durante o ano. Então vai ter o movimento de translação. E durante o movimento de translação, vamos relembrar, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul vão apresentar revezamento das estações do ano, gerado pelos solstícios, que vai ser a revezamento entre o verão e o inverno no hemisfério norte e no hemisfério sul, e os equinócios, que vai ser o revezamento entre o outono e a primavera, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Então, ó, se a Terra ela não fosse inclinada, não existiria o quê? Não existiria essa variação aqui das estações do ano. Então, podemos dizer que as estações do ano, ó, e o movimento de translação geram consequências o quê? Na variação climática do nosso planeta. Observe aqui, ó, esse movimento aqui de translação, né, ó. Percebendo, ó? Há momentos em que a Terra ela se aproxima do Sol, que é chamado de periélio, e há momentos que a Terra ela se afasta, que é chamado de afélio. Quando, observe aí, ó, quando o hemisfério sul é voltado mais para a insolação do Sol, acontece o que? Verão no hemisfério sul. Quando o hemisfério norte recebe maior insolação, ó, nessa parte do hemisfério norte, é verão no hemisfério norte. E quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul e vice-versa. Quando ocorre um equilíbrio, que é equinócio, ó, da insolação, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, é a primavera e o outono. Aí, as estações do ano, eles são calculados em datas, pessoal. Então é importante, e vamos logo tirar da nossa cabeça, do senso comum, que tirar o seguinte, que o verão não é o período mais quente e seco. Aqui em Teresina, por exemplo, o verão é o período mais chuvoso, e também durante o outono. Aqui o nosso outono não é o período mais das frutas, né? É diferente. A nossa primavera é muito quente e o nosso inverno é a transição entre o período quente que vai se aproximando. Então o que devemos memorizar são as datas, como já foi estudado anteriormente, ó. Observe aqui, ó, as datas. Vamos lá, memorizam de uma vez por todas. Se vocês gravarem isso mentalmente, iremos saber quais são as estações do ano, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Observe, durante o período 21 ou 22 de março, o planeta Terra está nessa localização aqui, ó. Então vai ser outono no hemisfério sul e vai ser primavera no hemisfério norte. Quando a Terra, ó, passar por esse processo aqui, o que acontece? Durante 21 e 22 de dezembro, o hemisfério sul recebe maior incidência dos raios solares. Então vai ser solstício de verão no hemisfério sul, 21 e 22 de dezembro, e inverno, ó, solstício de inverno no hemisfério norte. É por isso que durante os filmes de Hollywood, nos Estados Unidos, ou até mesmo na Europa, se comemora o Natal durante o quê? Durante o inverno, né? Lembra do Papai Noel, da Rena, do Trenó. Enquanto que no hemisfério sul, ó, é o período mais quente e chuvoso aqui na nossa região. Que não, como eu estou citando o exemplo de Teresina no caso, né? Quando chega o quê? 22 ou 23 de setembro, ó, o que acontece? Revezamento lá, ó, com 21 e 22 de março. Equinócio de primavera no hemisfério sul e equinócio de outono no hemisfério norte. E quando chega o que? 21 a 22 de junho, vai ser o que? Os raios solares vão incidir mais fortemente no hemisfério norte, enquanto que no hemisfério sul, os raios solares não vão incidir tão fortemente. Então vai ser verão no hemisfério norte, em 21 a 22 de junho, enquanto que vai ser o que? Inverno de 21 a 22 de junho, nesse período aqui, né? Que vai até 23 de setembro. Então as datas são essas aí, pessoal, ó.
Eu vou tirar como base, ó. Teresina, vamos lá. Nossa região. Pode colocar a cidade de vocês também no Brasil como um todo. Dependendo da localidade onde você mora, né? De 21 de dezembro a 21 ou 22 de março é o verão, aqui no hemisfério sul. Inverno no hemisfério norte. Quando chegar 21 ou 22 de março até 21 de junho ou 22 de junho, vai ser o que? Vai ser o outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. Quando chegar 21 a 22 de junho até 22, 22, 23 de setembro é o outono. Aí quando chega 23 de setembro a 22 de dezembro, aí vai ser o que? Vai ser primavera aqui no hemisfério sul, ou seja, isso durante todo o ano. Então, durante uma estação determinada, cada localidade no planeta Terra vai possuir uma característica climática diferente. Vou citar o exemplo de novo da minha cidade. Durante o que, ó? Durante esse período do verão, que vai de 21 de dezembro até 23 de março, é muita chuva. Em março acontecem as chuvas no outono, só que durante o que? 22 de março a 21 de junho as chuvas elas vão diminuindo. Aí março se torna o período mais chuvoso. Então podemos dizer que o verão aqui é o período de maior chuva aqui na região de Teresina. Quando vai o que? De 21 de março até 21 de junho, acontecem as chuvas diminuem. E quando chega 21 de junho, ó, a 23 de setembro é o inverno. Então o inverno as temperaturas aqui elas se tornam bem mais agradáveis. E quando chega a primavera, ó, de 22 de setembro até 21 de dezembro, é o período mais quente do ano, que é chamado aqui de Beirobró, que é o período que as chuvas elas cessam, a umidade relativa do ar diminui e aqui o calor ele começa a tomar de conta. Então a circulação atmosférica dos ventos e etc. diminui, fazendo com que aqui se torne quase insuportável o calor. Então um exemplo que é o exemplo de Teresina, mas em São Paulo acontece outra manifestação climática, em Salvador acontece outra manifestação, em Cuiabá outra manifestação, aí vai entrar outros fatores como a maritimidade, a continentalidade, iremos ver isso mais à frente, também a altitude. Então ficou clara essa parte aí, né? Para todos, então vamos prosseguir. 10ª questão. O que diz a 10ª questão? Dá uma diminuída aqui no foco. Vamos lá. Quais os fatores determinantes para a ocorrência de uma precipitação? Chuva, né, pessoal? Precipitação, nunca esqueçam. É a mesma coisa que chuva. Quando a atmosfera encontra-se vapores de água em suspensão no ar, vamos relembrar aqui na troposfera, né? Essa concentração exerce papel importante de regulação térmico e interfere nas condições climáticas do nosso planeta. Quando a umidade chega a 100%, ocorre a precipitação, que é a chuva. Então esse fenômeno de chuva aí, ele vai variar de localidade para localidade. Mais à frente iremos estudar os tipos de chuva, viu pessoal? Que é classificado em orográfica ou de relevo, convectiva e as chuvas frontais. Então, e também ocorre a subida do ar, arrefecimento, subida da umidade relativa, quando atinge o ponto de saturação. Basta observar o que? O seu GPS, os seus aplicativos dos celulares. Quando esse ponto de condensação se aproxima mais do que de 100%, é que vai ser garantida a chuva. Quando varia de 78% a 100%, pode ter certeza que durante esse dia vai ocorrer a chuva. E também olhando como antigamente, quanto mais escuro for essas nuvens, né, que é chamado de cúmulos nimbus, vai provocar o processo aí da precipitação. Ficou claro? Então, pessoal, por enquanto é só isso. Na próxima aula iremos estudar sobre os fenômenos aí dos elementos que também favorece o clima, como o caso aí da brisa marítima, brisa terrestre, né? Algumas manifestações aí da circulação. Aqui está focado mais na circulação do ar, viu? Lembrando que o vento é o ar em movimento e vamos adentrar sobre o conceito de zonas de alta e baixa pressão, viu? Isso iremos estudar na próxima aula. Ciclone, tufão, dentre outros aí. Então, bons estudos a todos. Até a próxima aula. Fui.